Patrocínio: IEL Ceará. Pelo futuro da indústria. Apoio: Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Olá, amigos e amigas que acompanham a Trend CE, multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Estamos aqui reunidos para mais um Cenários Trends, que faz parte do nosso cronograma de conteúdos estratégicos. Hoje o nosso tema é Cidades Inteligentes, Oportunidades de Negócios e Desenvolvimento. Eu sou Peri Negreiros, jornalista da Trend CE, editor de conteúdo audiovisual, e eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, que vão falar sobre os desafios e as novas tendências no âmbito das cidades inteligentes, ou as chamadas Smart Cities. Como esse conceito de gestão urbana eficiente e sustentável pode se tornar uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento econômico. Participam conosco aqui hoje a professora Nádia Khaled Zurba. Ela é professora doutora do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, mais precisamente do curso de Arquitetura e Urbanismo, além de coordenadora do SMART, Centro Internacional em Materiais, Cidades Inteligentes e Arquitetura Islâmica. Tem também o Michel Araújo conosco aqui, ele é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte, também envolvido com projetos fundamentados no conceito de Smart Cities, lá em Juazeiro do Norte, não é? E temos também o Vitório Guia, ele é COO da Polo Multimodal PECEM SA, ele também é cônsul honorário da Itália em Fortaleza e cofundador do ISMART. Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for o horário que os ouvintes, internautas estão acompanhando o nosso vídeo. Eu gostaria de abrir para o debate de vocês perguntando, fazendo um questionamento mais básico. O que é que define exatamente, para a gente ir inserindo o nosso espectador na conversa, o que é que define exatamente uma cidade inteligente? Como é que a cidade inteligente se transforma um ambiente em que as pessoas estão inseridas? O conceito de cidades inteligentes a gente pode compreender como um conceito abstrato, né? Não é uma definição fechada, ela é um termo que se aplica muito mais a um entendimento de algo coletivo que está sendo construído nas cidades atuais, né? O modo como as cidades vêm se transformando, de forma em que as novas tecnologias na nossa revolução digital, vamos dizer assim, estão sendo incorporadas também nas diferentes soluções em que podem ser implementadas. Isso varia tanto na conectividade entre as pessoas, na mobilidade, né, o transporte coletivo, na área da saúde ambiental, e, portanto, e ao nível de governança também, né? A gente pode falar de um grande volume de dados hoje que é trabalhado e que torna essas soluções, então, mais eficientes voltado para os cidadãos. No nosso conceito, a gente vai, vamos dizer assim, para um conceito mais popular, né? Cidade inteligente é a cidade que melhora a qualidade de vida das pessoas que habitam nela, né? Não é apenas tecnologia. A tecnologia é um dos meios que podem serem utilizados. Então, esse é o conceito, vamos dizer assim, mais básico. Você melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que habitam nessa cidade, ela é uma cidade inteligente. A palavra portuguesa inteligente não é tão abrangente como a palavra inglesa que fala smart. Smart é algo completamente inovador, é algo completamente diferente do que você normalmente encontra na realidade do dia a dia. Então, quando você
coloca esse conceito no desenvolvimento de uma Smart City, no desenvolvimento de uma área Smart, de uma urbanização de uma área, você entende criar como se fosse um ecossistema particolarmente favorável pelo desenvolvimento da sociedade, no respeito da natureza, e onde você consegue conectar o que são as exigências das pessoas, com as exigências dos empreendedorismo, das indústrias, da natureza e também de tudo o que vai acontecer naquela região. Eu cheguei aqui no 2014, exatamente para construir uma fábrica em aquela que foi a primeira Smart City Social construída aqui no Brasil. Foi também a primeira no mundo. Social porque estava com a particular atenção com a que acontecia pela população, particularmente de baixa renda. Na realidade, o que é o polo multimodal vai ser um desenvolvimento desse conceito, porque vai integrar a parte da residencial com a logística, com os vários modais da logística, com a indústria e com o porto, que é a conexão do Brasil com o resto do mundo. Quando nós falamos de Smart, a primeira vez que eu ouvi esse conceito, estava trabalhando com a multinacional americana que desenvolvia produtos Smart para o setor das construções. O conceito, naquele caso, era bem reduzido. Só era encontrar produto com soluções que podiam ir atrás da que eram as exigências dos construtores. Na realidade, no caso de hoje, nós publicamos também com o meu parceiro, que é o professor Walter Guy, publicamos também um livro onde estamos explicando e estamos utilizando como exemplo exatamente aquilo do polo multimodal PCM. O polo multimodal PCM é também chain. Por quê? Porque a tecnologia se desenvolveu mais e nós estamos usando a blockchain para tokenizar as ações da empresa e vamos ter também um polo coin, uma moeda digital, por todas aquelas que são aquelas operações que vão acontecer no polo. Então, você pode entender como o que no início era só um conceito, era só uma coisa muito básica, está crescendo. E com o Smart, conectamos também o mundo. Então, a Universidade da Itália, do Marrocos e do Brasil, trabalhando junto, porque a complexidade está ficando muito, muito maior. Então, precisa de competência bem específica, para não falar besteira, só generalizar sem entrar exatamente no desenvolvimento dos 5 particulares conceitos que você precisa desenvolver. Perfeito, Vitório. Eu queria ouvir do Michel agora, a gente entrar no outro tópico do nosso debate, a respeito de como uma cidade inteligente ela pode vir a se tornar um fator atrativo de negócios e investimentos em uma determinada região. Como é que isso começa a funcionar aí para vocês no Cariri, Michel? Queria que você falasse um pouco da sua experiência para nós. Bom, nós temos vários aspectos. Obviamente que a gente passa a agilizar a integração do município, né, junto ao Estado e também ao governo federal, para tentar facilitar a abertura das empresas, né? Isso vai trazer uma atratividade. Então, a maioria dos municípios já estão se integrando à rede SIM, que é uma rede que fica interligada à Junta Comercial do Estado do Ceará, e essa rede, ela agiliza a abertura de empresa, qualquer alteração que você faça na empresa passa a ser um atendimento mais digitalizado e isso acelera os procedimentos, né? Além disso, o próprio projeto em si, né, de tornar o município uma cidade inteligente, a maioria dos municípios vê aí a porta de entrada através da iluminação pública, né? Então, através de uma PPP de iluminação pública multisserviço, você pode ter vários serviços agregados a não somente trocar as lâmpadas para LED. Então, você pode trocar as lâmpadas para LED,
você pode ter o Wi-Fi público, vídeo monitoramento, centro de controle de operações, o aplicativo da cidade inteligente, interligando todas as funções municipais, né, a saúde, a educação, a própria atividade empresarial, conceitos de cidade inteligente para disseminar também dentro da área da educação para os alunos da escola pública, porque a gente também precisa disseminar esses conceitos para os cidadãos, né? Os cidadãos precisam estar partícipes nesse processo. Aqui nós fizemos um projeto piloto numa praça, né? Onde essa praça ela recebeu todas as tecnologias e essa praça passou a ser mais frequentada, né? Inclusive, infelizmente, houve um caso de um crime que foi solucionado pelo vídeo monitoramento que estava nessa praça, né? Então, assim, isso vai trazer também mais segurança. A partir do momento que a cidade se torna mais segura, ela também se torna mais atrativa para os investimentos. Bacana, Michel. Professora Nádia, como é que, na sua visão mais acadêmica, né, como é que uma cidade inteligente pode vir a ser um fator atrativo de negócios e investimentos, a melhor maneira disso acontecer? Bom, complementando até os exemplos que o Michel acabou de apresentar e também pelo que o senhor Vitor apresentou anteriormente, na verdade, assim, há uma preocupação em que as pessoas também incorporem esse conceito, né? Então, a própria academia está se voltando a isso através do Centro Internacional de Pesquisa e Tecnologia em Materiais, Cidades Inteligentes e Arquitetura Islâmica, que é uma colaboração entre a Universidade de Torino, na Itália, a Universidade Internacional de Rabat, em Marrocos, e a Universidade Federal do Ceará, a UFC, aqui em Fortaleza, aqui no Brasil. E nós, como fundadores, a gente também criou recentemente uma disciplina chamada Cidades Inteligentes, é uma disciplina optativa que a UFC está oferecendo ao nível de graduação. A ideia é que em breve a gente estenda isso ao nível de pós-graduação, e, portanto, esses conceitos também são trabalhados para o profissional egresso que está saindo da universidade, né? Então, a gente está preparando os nossos profissionais para que eles futuramente estejam aí na cidade mesmo, né, como os agentes executores, né, planejadores e executores de ações smart. E, por outro lado, a academia não se restringe apenas ao debate, né, ao ensinamento, mas também à pesquisa e extensão, e nós temos um projeto piloto em andamento, que é um projeto piloto de acessibilidade no complexo hospitalar da UFC. Então, envolvendo 2 hospitais, uma grande área, 43 mil metros quadrados, né, do Hospital Universitário Walter Cantídio e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, no sentido de que a gente pretende melhorar a acessibilidade, tornar essa acessibilidade inteligente e também voltada para a nova legislação, alinhada ao Plano Fortaleza 2040, em que aquilo é o Distrito de Inovação em Saúde. Então, todas as mudanças que vão ser feitas naquela área, a gente pretende estar de uma forma bem integrada, né? Então, todos os órgãos públicos estão colaborando, até o Ministério Público do Ceará também entrou no projeto, temos empresas, né? São muitas colaborações, e a ideia é que, dentro dessas várias fatias da sociedade, né, junto ao grupo de trabalho, a gente implemente as novas soluções, né, ao nível de materiais inovadores, né, que vão trazer, por exemplo, emissão de luz no escuro, voltado para uma legislação agora que prevê o uso 24 horas no distrito. Então, são medidas que têm que ser tomadas em conjunto, né, ao nível de governança, ao nível de projeto e execução, certo? Então, nós temos também um exemplo real, que é um projeto piloto, que a gente já está na segunda fase do projeto. E eu acho que isso sempre é um investimento, até para quem quiser implementar novas tecnologias, né? Exemplo de pisos táteis fotoluminescentes, que a gente vai instalar a primeira versão desses pisos lá, certo? A senhora falou falou nessa colaboração, né, que é necessária entre os setores, né? Muitos teóricos falam citam stakeholders que seriam envolvidos com essa questão das cidades inteligentes,
que seriam os mais tradicionais, o governo, as empresas e a universidade, né, que seria uma tríplice hélice, né, como eles colocam. Mas já se fala numa hélice quíntupla, né, que seriam 5, além desses 3, o terceiro setor e a sociedade. Então, é importante realmente essa integração, né, professora? E é nesse sentido até da acessibilidade, que é, na verdade, uma integração de usuários, né? Porque todos são usuários, né? O profissional que trabalha na universidade, os estudantes dos cursos de medicina, odontologia, etc., os pacientes que utilizam o complexo hospitalar, todo mundo, a vizinhança, né? Então, todo mundo tem que contribuir e se beneficiar dessa acessibilidade integrada, ao nível também, pensando em acessibilidade de emergência, né? Imagine que tem um corpo de bombeiros que precisa ter acesso ao complexo hospitalar, imagine que a gente precise ter as ambulâncias com uma via rápida, né? Então, são soluções que também entram ao nível de mobilidade em várias escalas, né? E principalmente também na acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiências. Certo? Perfeito. Todo mundo contribui, vamos dizer assim, porque são necessidades múltiplas, né? Bacana. E o Vitório, no complexo do PECEM, né? Como é que você começou a falar aí de abrir a questão da cidade inteligente para o mundo, né? Essa necessidade de integrar com outras culturas e outras experiências, né? Hoje em dia isso se torna não só viável, como elementar, né? Como é que funciona essa integração? Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito dela para a gente. Obviamente, a possibilidade de utilizar tecnologia que está sendo desenvolvida em todo o mundo já conecta. Vou fazer um exemplo. O polo multimodal, que é uma realidade completamente brasileira, na realidade está controlada da uma empresa que é na Suíça, que é a Polo Suíça G. A Polo Suíça G fica lá no Zug. Zug é o lugar onde está sendo desenvolvida toda a tecnologia blockchain e todo o que é o mundo desse setor. Então, você fica conectado, porque as exigências são as mesmas. Aquela que você tem aqui no Brasil, eu ouvi com o Michel Araújo, ele estava falando que foi feito do ponto de vista público. Do mesmo jeito, a realidade italiana, a Embaixada da Itália aqui no Brasil, tem como um dos pontos que eles querem desenvolver no 2021 exatamente esse conceito Smart. Então, você está vendo que já também do ponto de vista público tem a mesma visão. E a integração é também com instrumentos internacionais, como é a ONU. A ONU tem esses objetivos do desenvolvimento sustentável, do ponto de vista do ambiental, social, e também, como você falou, stakeholders, tem a governance pública e privativa. O Polo, por exemplo, já no 2017 assinou um acordo com a ONU exatamente para desenvolver as áreas no respeito desses pontos. Isso é fundamental. Outros conceitos que precisam ser considerados. Você falou de economia. Sim, vamos falar, por exemplo, de economia circular. Economia circular vai permitir que todos os atores que ficam na mesma região, que como se fosse um microsistema, naquela região pode beneficiar do que vai acontecer. Vou fazer um exemplo. O desenvolvimento do polo integra o que é a parte logística e modal, utilizando, obviamente, também vetores com uma realidade mais inovadora, como são, por exemplo, os carros elétricos, para se movimentar na área, para fazer transporte na área. Mas, do mesmo jeito, nós vamos ter uma área que é só residencial. E aquela área residencial é exatamente para permitir que, do ponto de vista social, você tem toda a estrutura que você precisa, como falou o Araújo, a escola pública, a escola privativa, os serviços hospitalares, feito de um nível otimal, com as tecnologias
mais de ponta no momento, mas nós precisamos pensar que o desenvolvimento tecnológico fica sempre mais rápido. Então, a coisa mais importante não é só aplicar a tecnologia do momento na área, mas é criar uma realidade simbionte onde todos trabalham juntos para ter um desenvolvimento contínuo junto. Vou normalmente fazer um exemplo. Nós no Polo vamos ter um centro de gestão, que é onde, quando chega uma empresa ou chega um morador que vai trabalhar na empresa, encontra todos os serviços junto com o município local e a realidade local que gerencia a parte pública. Do mesmo jeito, você consegue ter a possibilidade de chegar e encontrar um centro tecnológico onde vai se encontrar a necessidade da população, aquela que é a necessidade social, de ter informação, de ser informada, por exemplo, de qual é a qualidade da área da ar no local, como está sendo gerenciado a despesa pela energia pública, pela iluminação, a segurança. Ele fica continuamente informado, por exemplo, com um aplicativo. Mas, do mesmo jeito, o que normalmente é um problema muito grande, por exemplo, eu conheço muito bem a realidade italiana, é a falta de conexão da indústria com a universidade. O nosso centro tecnológico vai ser exatamente isso. Vai ser um lugar onde tem um encontro do que a demanda e o que vai ser oferecido pelo know-how da universidade. Já, por exemplo, na área, naquela macro área que eu falo que é a área do Porto do Pecém, tem a ESIP. A ESIP é uma área de formação para todos aqueles trabalhadores que precisam trabalhar junto com a empresa que se estão colocando lá naquele setor. Então, a despesa é das empresas que constituíram essa associação, mas na realidade quem vai beneficiar são os moradores locais e a universidade, que tem uma área onde pode atuar o que é o trabalho dele. Então, é um desenvolvimento contínuo. Eu acho que a capacidade de uma verdadeira Smart City é ficar sempre atrás daquela que é a realidade melhor naquele momento de integração, como falamos, desses 5 atores que precisam trabalhar, viver e morar juntos na mesma área. Maravilha, Sr. Vitório. Eu queria falar agora sobre essa questão de indicadores, né? Existe algum ranking, professora Nádia, algum ranqueamento mundial das cidades inteligentes? E se existe, como é que a senhora considera que o Ceará estaria posicionado nesse ranking? Assim, muito atrás, ainda precisando melhorar muita coisa, ou a gente está caminhando lentamente? Bom, essa pergunta ela é bem complexa para responder, porque, assim, partindo do pressuposto que a gente tem, as cidades são diferentes, né, e são dinâmicas e construídas em períodos históricos muitas vezes diferentes, né, com uma escala temporal, às vezes de séculos, né. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for comparar uma cidade com a outra, inclusive fazer referência a indicadores. O que importa nesse momento é a gente conseguir identificar, dentro da realidade do município, né, daquela cidade, dentro da cultura daquele país, o que tem funcionado, né, e como aquilo tem se mantido de forma sustentável. Ou seja, não é implementar uma solução e, por si só, ela se tornar smart. Né? Ela tem, de fato, que gerar uma transformação, e os indicadores podem ser desde a área ambiental, segurança, mobilidade, né? O acesso, né, aos serviços, o próprio modo de vida das pessoas também se torna mais smart, né? Quando você usa, por exemplo, algumas alternativas tecnológicas. Agora, aqui no Ceará, é importante a gente separar, não só no Ceará, mas o entendimento ao nível do urbanismo,
que uma coisa é a gente construir uma cidade do zero, um condomínio do zero, com o conceito smart, né? Então, você planeja tudo isso numa escala perfeitamente real, sem grandes intervenções. A outra coisa é a gente pegar uma cidade que está cheia de problemas, né? Onde tem o desordenamento social, né? Geográfico, muitas vezes com déficit de infraestrutura básica, saneamento, energia, né, a questão da água, e tudo isso a gente coloca para equalizar isso e transformar em smart, né? Então, assim, é importante também o entendimento de que algumas cidades elas se tornam melhores, né, mais efetivas em termos da definição do enquadramento de cidades inteligentes, às vezes em alguns indicadores e não em todos, né? Então, isso é importante. Então, respondendo agora com esse esclarecimento a pergunta, eu acho que a gente pode ter, por exemplo, como exemplo, Londres, né? É um exemplo de Smart City, ela tem um plano de mobilidade muito efetivo. Na Holanda, Amsterdã, né, o uso das bicicletas, então é uma questão também já muito incorporada, e a cidade ela acabou absorvendo essa cultura, né, e transformando, então, as estações, os modos de locomoção e também nas áreas de convivência. E também a área ambiental, né, Curitiba aqui no Brasil não deixa de ser, sempre foi uma referência, né, a área também de transporte público, a questão ambiental, uma cidade verde, né, então é uma cidade que se propõe a adequação ao clima, né, e são soluções, às vezes, que se aplicam a alguns lugares e não se aplicam a outros. Então, no Ceará, a gente tem os nossos desafios, né, a gente tem que lidar com a questão da água, né, a questão muito ainda da coleta de lixo, a gente ainda está dando uma caminhada. Mas Fortaleza avançou muito nos últimos anos na área de mobilidade. Isso é um ponto, né, a implementação de ciclovias e a sinalização, acho que isso também tem tornado, né, o vídeo monitoramento também tem contribuído para que a gente avance em alguns níveis, em alguns indicadores. Perfeito. E Juazeiro do Norte, Michel, como é que você considera que anda essa evolução aí em relação a esse rumo a esse conceito ideal de Smart City, que é uma coisa distante, mas, enfim, serve como referência, não é? Até para que as pessoas entendam, né, a Smart City, a cidade inteligente, ela é uma jornada. Se você não iniciar, você não vai chegar nunca. Ela é uma jornada, é uma coisa de longo prazo e ad eterno, né? Então, isso vai durar o resto da vida. Nós temos alguns parâmetros hoje, né, que saíram agora em 2020, que é a norma ISO 37120 de cidades sustentáveis e a norma ISO 37122 de cidades inteligentes, né, onde nós participamos tivemos a oportunidade de participar dessa construção. Então, todo o projeto de Smart City no município de Juazeiro do Norte, ela foi baseada nessa normativa, né? E as cidades que já estavam trabalhando, elas vão ter que se adequar. É o que a professora falou. As cidades que já existem, a gente vai ter muitas adequações a serem feitas. E também participamos de um comitê aqui brasileiro, da BNT, né, que a BNT está traduzindo a 37120 a 37122 para uma normativa brasileira, que comunga com a Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes do Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério das Comunicações. Então, nós participamos da confecção dessa Carta Brasileira, que foi lançada agora no dia 7 de dezembro, ou foi dia 7 ou foi dia 8 de dezembro, no Congresso do Smart City em Curitiba, né, que é um congresso ligado à FIRA Barcelona, que é o maior congresso de Smart City aí a nível mundial, que a gente teve a oportunidade de participar. Então, assim, a gente teve uma oportunidade de construir a primeira lei de inovação municipal com um plano diretor de tecnologia para as cidades inteligentes. E já obedecendo todas essas normativas ISO, né, porque nós participamos dessa construção, então tivemos a oportunidade de fazer tudo isso. Então, o arcabouço legal, jurídico, nós conseguimos construir aqui e viramos, vamos dizer assim, case para o resto do Brasil, né? Então, fomos o primeiro município brasileiro a aprovar isso como uma lei, a Lei 117/2018,
E a partir daí foi onde houve a construção da PPP, da Smart City, focada na iluminação pública, com esses serviços atrelados, né? Que a gente acredita que deva dar sequência agora nesse segundo momento, né? Tem também algumas ferramentas que os municípios podem utilizar, que são sistemas, e tudo isso linkado, né, a uma coisa que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU. Então, toda essa normativa, toda essa construção, ela comunga com os 17 ODS, né, e faz com que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, respeitando tudo. Obviamente que, como eu disse, a gente está no início ainda, nós estamos iniciando esse processo. E com essa garantia legal, ela vai permitir com que você possa ir fazendo esses processos e desenvolvendo áreas que não eram permitidas antes. É muito interessante que a gente tem que revisar todos os planos de diretores urbanos, né, os PDSDU das cidades, porque você tinha uma coisa que hoje não é smart, que é o conceito de ter indústria num canto, residência em outro, né, a escola em outro, quer dizer, tudo distante. Hoje, o conceito é você estar tudo próximo, que você possa ir ao trabalho a pé ou de bicicleta, que você possa ir deixar seu filho na escola, né, então tudo próximo. Perfeito. Eu vi o Vitório, recebi o Vitório concordando com a questão da proximidade, do conceito de proximidade, né? É um conceito que passa a ser revisto nessa questão das cidades inteligentes. Eu queria ouvir do Vitório qual é hoje o principal gargalo lá na experiência do polo multimodal do PECEM, que vocês têm que tentar superar, digamos assim. O que vocês estão... qual é o principal desafio do momento no polo multimodal do PECEM, essa questão dos conceitos básicos de cidade inteligente, Vitório? Então, olha, Peri, na realidade do dia a dia, precisamos ser também, nesse conceito do smart, ser muito pragmáticos. Então, analisar o que tem de bom e o que pode criar problema. Vou fazer um exemplo ótimo pela segurança, controle com as câmeras. E a privacy, então, vai ser um problema que precisa ser desenvolvido, que precisa ser analisado para não só discriminar uma parte para resolver um problema da outra. Até porque tem a questão da privacidade das pessoas, não é, Vitório? Exatamente, das pessoas, dos negócios, de cada coisa. Então, precisa ter um jeito, as normas para gerenciar, porque não seja que a parte pública vai prevalecer em cima daquela que é a privacidade dos cidadãos. O desafio principal é, estamos em um arejal como aquele do Brasil, onde você encontra oportunidade que não consegue mais encontrar na Europa, que é de onde eu vi. A realidade é que aqui você ainda pode pensar de projetar e realizar uma city, um desenvolvimento de uma área partindo da zero, como está acontecendo ali em Croatá, que é uma coisa muito particular e muito difícil. É o sonho de todos os arquitetos, de todos os empreendedores, mas é uma coisa que não acontece de um jeito tão simples como duvido que pode acontecer aqui no Brasil. Então, no momento que você vai encontrar essa oportunidade, o desafio é desenvolver não só a parte smart da tecnologia, mas também, como falei, no dia a dia. Vou fazer um exemplo. Fazer projetos que têm uma sustentabilidade, que respeita a necessidade da gente que vai morar e que também garanta a parte econômica, ou a vantagem econômica para quem está investindo naquela área. O projeto do Polo é um projeto que vai abranger até 30 anos. Então, você precisa de recursos pesados, que também é um desafio muito forte. Fortunatamente, nesse momento, procurar recursos do resto do mundo, sendo que a moeda brasileira está
um valor mais baixo do que eu acho seria a realidade da realidade econômica do Brasil, atrair dinheiro do resto do mundo fica mais simples. Mas também toda a parte do trabalho que você vai fazer, então, o projeto e realização da infraestrutura também. Ter uma infraestrutura smart é projeto bem feito e também a realização muito bem feita. Eu vi no início que eu estava aqui produzindo piso intertravado, por exemplo, a primeira pergunta que me fazia cada empresa, construtora ou projetista que eu encontrava era a durabilidade do piso intertravado. E para mim não é uma pergunta que conseguia entender, porque para nós, na Europa, a durabilidade de um piso intertravado, de um artefato de concreto, é 50 anos. Depois descobri, viajando na área, e como falou o Araújo, também para falta de normas certas, feitas pelo município, pelos entes controladores, dava a possibilidade de ter uma vida média de um piso intertravado de 5 anos. Então, encontrava-se. Então, quando eu entendi, eu comecei a vender o piso da vida, era o slogan que a gente utilizava. Porque um produto, nós estamos utilizando de cada jeito o dinheiro de investidores, o dinheiro público. Então, também garantir a durabilidade no tempo e também fazer algo de smart, algo que é um pouco mais qualidade do produto, precisaria ser algo padrão, mas normalmente não é. Então, dar uma certeza para quem coloca o seu dinheiro na mão de alguém para desenvolver algo que vai ser desenvolvido de um jeito certo. Isso é também muito importante. Acho que é o desafio maior, sair do dia a dia para fazer algo diferente. Joia, Vitória. Queria ouvir de vocês também um pouco. O Michel falou a respeito do ISO 37120, da ISO 37120, né, da 122. Tem também a ISO 37123, né, como eu estava olhando aqui, que é indicadores para cidades resilientes, né? E de acordo com esse indicador, muita coisa pode ser revista, de repente, até com a questão da pandemia, né, pessoal? Professora, você tem conhecimento dessa questão, dessa revisão, dessa possível revisão nesses indicadores? O que a pandemia acaba mostrando, trazendo como lição para o conceito de cidades inteligentes, na sua visão? Bom, eu vou, considerando que você também mencionou o termo das cidades resilientes, né? A resiliência em si, ela tem origem, né, esse conceito, na própria engenharia dos materiais, que é capacidade de absorver energia, né, antes da fratura e ter, ou seja, é uma cidade que consegue se regenerar diante das dificuldades, né? Então, transpondo essa definição, e a gente tem isso muito comum em vários municípios, né? Por exemplo, quando tem os alagamentos, o problema, né, das inundações, excesso de chuva, tal, e cidades que precisam depois se recompor, né, diante dessas, às vezes, catástrofes ambientais. No caso da pandemia, o que a gente viu foi que a cidade ela se tornou um espaço ocioso, né? A cidade por si só, ela é um espaço físico, né? Ela é uma condição espacial e também social, é o local onde as pessoas interagem. E isso mudou, de fato, traz um novo paradigma de convivência, né? Então, onde não é mais permitido que se faça aglomerações durante a pandemia, onde você tem áreas de isolamento, onde o meio de transporte público foi restrito e que você só podia andar, por exemplo, de bicicleta, né? Então, eu acho que trouxe mudanças de um modo muito mais ao nível de reflexão individual, né? As pessoas, eu acho que elas pararam também para pensar sobre o papel que tem o indivíduo na cidade, né, o papel da coletividade. Eu acho que isso vai se refletir nos próximos projetos, onde a gente prevê, inclusive, que não existem normas hoje, né, conforme a gente até fez trabalhos dentro da academia com os alunos, por ensino remoto,
porque não podia ter mais esse contato, eles também aprenderam a projetar soluções já pensando num novo pré-dimensionamento, né? Então, você já tem que prever que tem que ter um espaçamento de 1,5 metro entre as pessoas. Como você vai pensar em projetar um mobiliário, né? Um ambiente, se agora o modo de interação tem mudado, né? Isso não está na norma técnica. Então, assim, eu acho que é uma realidade que está se construindo ainda, né? A pandemia, ela trouxe, além de ter trazido a revolução antecipado, a revolução digital, né? As novas soluções hoje, em termos remotos, eu acho que de fato, vieram para ficar, né? O home office é um novo conceito também. Eu acho que vai ter muita coisa que vai se mostrando que vai modificar por razão da pandemia, do pós-pandemia também. E por aí, Michel, como é que se configurou essa questão da pandemia no desenvolvimento das coisas em Juazeiro? Bom, nós, antes da pandemia, nós estávamos vivendo numa era de transição, né, entre quem assiste o desenho animado e quiser procurar, entre os Flintstones e os Jetsons. A gente estava na transição, né? E a pandemia acelerou a chegada dos Jetsons, né? Então, os Jetsons chegaram, né, realmente para modificar. Então, a gente está vendo a telemedicina, né, o home office, enfim, todas as ações. A gente já tem carros autônomos, enfim, todas as tecnologias que a gente via nos Jetsons, né, um desenho animado de, sei lá, 50 anos atrás, da década de 70, já tratava desse futurismo. Então, o futuro virou presente, né? E aí, assim, aqui a gente teve a oportunidade de, logo no início da pandemia, nós abrimos um edital de soluções, né? Um edital público de soluções que viessem para o município sem custo, para que a gente pudesse acelerar esse procedimento. E aí nós cadastramos um aplicativo chamado Minha Saúde, onde ele fazia o rastreamento dos sintomas da COVID, né? Então, se você tinha algum sintoma, você faz uma auto-checagem diariamente, né? Com sintomas, o que é que você está sentindo, se tem alergia a alguma coisa, enfim, e lhe dava um resultado. Caso esse resultado apontasse para uma possível contaminação pela COVID, você, do aplicativo, podia acessar o WhatsApp da Secretaria de Saúde e já falar direto com um médico ou um enfermeiro para já ter esse atendimento inicial. Caso você tivesse, vamos dizer assim, algo mais grave, você já podia fazer a videochamada, tudo pelo aplicativo, através de uma interligação com o WhatsApp, né, do município, da secretaria. E aí, em caso de real necessidade, você providenciaria o internamento. Então, fomos um dos primeiros, acho que fomos o segundo município no Brasil a fazer essa como é que chama? Esse edital, né, e dá acesso à empresa. Hoje, essa empresa está presente em 800 municípios, né, no Brasil. Então, assim, foi algo que a gente pegou logo de imediato, né? Então, onde a gente podia acelerar e aí a gente ter a mente aberta para fazer com que o cidadão utilize. Então, foi amplamente divulgado, ensinado, né? As pessoas hoje têm, a maioria das pessoas tem smartphone com acesso à internet, né? E aí isso facilitava e era um meio de desafogar, né, o volume de pessoas que poderia ir presencialmente aos postos de saúde. Então, isso deu um resultado, fez uma diminuição nessa procura, né? E a gente vê hoje que já virou comum, né? Então, já vários ambientes já estão fazendo nesse formato, fazendo até a teleconsulta, a videoconsulta, no caso, né? Sem a pessoa precisar se deslocar para lá. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar antenado com o momento certo e ter a tomada de decisões de forma rápida. Tivemos também um outro convênio que era um aplicativo justamente para auxiliar nessa tomada de decisões, que tinham
indicadores, né, para que a gente pudesse monitorar esses indicadores, e através desses indicadores, diariamente nós tínhamos reuniões e fazíamos ali a tomada de decisões de forma assertiva. Também, aí já pensando na questão econômica, né, do convívio da economia com a saúde, nós fomos o único município no Norte e Nordeste que adotamos um selo chamado Loja Mais Segura. Esse selo Loja Mais Segura, ele tem várias determinações que o lojista, né, o empresário, o CNPJ, precisa cumprir para adquirir esse selo, né? E aí, ao cumprir, ao disponibilizar álcool em gel, ter o distanciamento, né, organização na fila, não ter aglomeração, não permitir mais do que X pessoas por metro quadrado dentro da sua empresa. Então, tudo isso é monitorado pelo próprio cidadão através do QR Code, porque ele recebe o selo é um QR Code e fica exposto na loja, né? E o cidadão, ao entrar, ele acessa, se vê alguma incongruência, né, o cara está desobedecendo, então ele acessa e ele mesmo faz a denúncia, e aí a vigilância sanitária pode ir. Então, também facilitando o trabalho de fiscalização da vigilância sanitária, porque aqui, no caso nosso, Juazeiro do Norte tem 25 mil CNPJs. Então, é humanamente impossível você fiscalizar 25 mil CNPJs no meio de uma pandemia, né? Não tem como, todo dia você ir em 25 mil CNPJs. Então, isso foi uma forma também de auxiliar e ver quem está cumprindo. E nos decretos municipais, a gente privilegiava quem tinha o selo. Quem tinha o selo abria 1 hora mais cedo e fechava 1 hora mais tarde, né? Então, isso também privilegiou quem estava preocupado com a saúde, não somente com a economia, né? Então, eu acho que isso foi um diferencial muito grande, né, para manter os negócios aquecidos. E também colocamos, na época, logo quando fechou realmente, tivemos um cuidado também de trabalhar o delivery, né? Fizemos uma cartilha focada no micro e pequeno empresário para ensinar esse micro e pequeno empresário a utilizar, né, a digitalização, acelerar a digitalização do negócio dele, não só com ferramentas pagas, mas com ferramentas que você já usa. E fizemos uma pesquisa que nessa pesquisa nos mostrou que 80% das compras pelo meio virtual aqui estavam sendo feitas 42% pelo WhatsApp e 38% pelo Instagram, que são ferramentas gratuitas. Então, assim, a gente conseguiu fazer com que o micro e pequeno empresário tivesse acesso a essas ferramentas e soubesse como trabalhar, né, capacitando eles, para que eles pudessem trabalhar e, vamos dizer, diminuir o impacto, né, do fechamento dos seus negócios, né? Obviamente que alguns setores tiveram um resultado melhor e outros setores um resultado menos agradável, né? Então, assim, mas eu acho que essa lição ela foi muito bem praticada aqui nesse período e a gente obteve sucesso, sim. Perfeito. Vitório, no caso do Polo, o senhor considera que houve mesmo essa transição acelerada pela pandemia, dos Flintstones para os Jetsons, digamos assim? Como é que o senhor vê essa questão para o seu caso específico? Olha, no caso do Polo, acho que nós já estávamos em frente. Então, essa aceleração não foi tão sentida como no caso do mundo comum, se posso falar desse jeito. Para entender, eu acho que é importante, quem quer ficar um pouco mais para cima do conceito do Polo, no polomultimodal.com pode ser encontrada todas essas informações, todo o conceito da tokenização, do Polo Coin, do centro tecnológico, já estava todo desenvolvido no papel e na realidade a partir de 2017. Então, nós já estávamos em frente, também porque já trabalhávamos não só no Brasil, mas também na Europa, então também esse conceito da videoconferência, da conexão remota, diferença de fuso horário, já estava utilizada. Ou como conceito, como essas coisas que eu falei, de um jeito muito rápido,
se me dá a possibilidade, eu posso compartilhar o meu computador, não dá a possibilidade. Tem esse livro que você encontra no Amazon, onde você pode encontrar exatamente como todos esses conceitos que falou justamente o Michel Araújo, falou a professora Nádia Khaled Zurba, são conceitos que já foram aplicados diretamente ali no desenvolvimento, nos projetos do polo. O que foi necessário? Por exemplo, nós temos, o polo são 2.000 hectares. Do primeiro 1.500 hectares, já da infraestrutura foi feita toda o anteprojeto. Então, é um custo muito pesado, que normalmente, na lógica padrão do mundo real, é uma antecipação muito forte do que vai acontecer, mas vai permitir de fazer otimização do que é o desenvolvimento projetual das áreas. Do primeiro 1 milhão de metros quadrados, onde já está todo regularizado, ali já temos projetos básicos e projetos executivos. Porque para fazer um projeto executivo bem feito, de áreas do conceito SMART, precisa tempo, precisa know-how e precisa capacidade de concentrar informações completamente diferentes. Então, é competência que vai se agregar para desenvolver de um jeito que já é inovador. Para isso, acho que para nós isso é desenvolvida. Mas ainda temos muitos para aprender e estamos fazendo. Perfeito. Gente, o nosso horário já está estourando, né? Eu queria pedir de vocês aí um minutinho de considerações finais para a gente ir se despedindo e encerrar aqui o nosso vídeo. Por favor, senhor Michel, pode começar. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite da TrendCE, né? Agradecer aí a contribuição do Vitório, da professora Nádia, né? E sua, Peri. E dizer que, assim, o conceito de cidade inteligente, ele é possível ser desenvolvido em qualquer município, precisa ter vontade de desenvolver e precisa se entender que é uma jornada. A gente precisa iniciar essa jornada em algum momento e não parar, seguir em frente até o dia que a gente conseguir atender, com isso, melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas que habitam nas cidades, porque a vida, nossa vida, acontece nas cidades, não é no estado nem é na União, são nos municípios que as coisas acontecem, né? Então a gente precisa ter essa preocupação de melhorar esse acesso aos cidadãos, né? E eu acredito que esse é um caminho sem volta, né? Os Jetsons chegaram e a gente precisa agora acelerar, né, essa questão das Smart Cities aí em todos os municípios. Mais uma vez, agradecido pelo convite e sucesso a todos. Michel, você está prestando consultoria agora para cidades interessadas em receber esse conceito, não é isso? É isso, não é? É isso, exatamente, né? Toda a expertise que a gente teve aí no desenvolvimento desses Carta Brasileira, de norma ISO, enfim, de todas as coisas que a gente participou e a questão prática dentro dos 4 anos dentro do município, né, nos deram aí uma visão que a gente pode estar auxiliando agora outros municípios, né, através de consultorias, e a gente está atuando aí no Brasil todo, né? Estou em diálogo já com municípios na Bahia, no Mato Grosso do Sul, enfim, aqui no Ceará. Então, a gente tem aí uma oportunidade muito grande de ajudar a desenvolver essas cidades, né, para esses conceitos e, obviamente, acelerar essa qualidade de vida tão desejada por todos os cidadãos. Perfeito. Desejo boa sorte aí nessa empreitada sua. Obrigado pela participação. Queria ouvir agora do Vitório Guia as considerações finais. Um minutinho, Vitório, por favor. Eu também quero agradecer, convidar todos também no ISMART,
É uma realidade que precisa de contribuições de cada jeito para desenvolver esse conceito. Eu acho que a coisa mais importante é que esse conceito smart dê uma empurrada a o que é a necessidade de pensamento de como desenvolver a cidade, como desenvolver o nosso futuro com um pouco mais de raciocínio. Então, eu vou convidar todo aquele que vai ouvir esse vídeo para ficar lá no site, dar uma olhada para entender um pouco mais, é feito de um jeito bem básico. Se querem algo mais e aprofundir, como eu falei, no Amazon, pode encontrar também esse livro que fala do desenvolvimento desses conceitos aplicado diretamente ali no polo multimodal. E vou me disponibilizar para quem quer ter informações ou novamente fazer um outro encontro desse jeito. Eu estou à disposição. Agradeço muito ao PERI, a Trend-CE. Eu não sabia que existisse, agora estou seguindo e vi que está muito interessante. Então, parabéns e até a próxima. Tchau. Até a próxima, Vitório. Passa a ser nosso parceiro aqui em futuros vídeos que a gente vem abordar acerca desses assuntos debatidos aqui hoje. Também passará a ser nossa parceira, espero, a professora Nádia. Por favor, professora, algo a acrescentar, alguma coisa nessas considerações finais? Então, quero agradecer também novamente pela participação, né, o convite a estar debatendo esse assunto que eu acho que é de grande importância, né, entre nós e também para os nossos ouvintes, que eu acho que sempre tem algum conteúdo que se aproveite especificamente para a sua situação, para a sua cidade. Acho que é um período de transformação, então esse debate não se extingue aqui, né? Possivelmente no próximo ano teremos novidades. Gostaria também de destacar que a gente está publicando um livro sobre o projeto piloto de acessibilidade da primeira fase e que tem esse conceito SMART, né? Então, é exatamente para mostrar, inclusive, a preocupação com a transformação espacial que a área do complexo hospitalar da UFC vai ter em breve, né? Então, acho que é um registro importante. A gente vai trabalhar com esse conceito de SMART do Centro Internacional, SMART, né? Então, fica também o convite para quando for publicado, vocês terem acesso à obra, a gente tem em contato. E agradecer novamente a Trend-CE Ceará pela oportunidade dessa participação. Obrigada a todos. Nós é que agradecemos, professora. Torno a agradecer a presença dos convidados, estendo os agradecimentos à nossa audiência e deixo aqui meu muito até breve, desejando saúde e paz a todos. Abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Patrocínio IEL Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.